Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui para poder fazer a resenha, né, e falar o resumo desse livro do Paulo Coelho que se chama 11 Minutos. Gente, esse livro, né, ele foi publicado, né, em 2002, mas eu acho que por volta de 2006, 2007, a editora Gold, né, que é uma editora de São Paulo, fez uma coleção fez a coleção Paulo Coelho, né, contendo os 12 livros publicados até então, tipo assim, os maiores sucessos do Paulo Coelho. Tem A Bruxa de Porto Belo, 11 Minutos, Alquimista, O Mago. Enfim, gente, é tanta coisa pra lembrar agora. Verônica Decide Morrer, enfim, são todos títulos que eu nem recordo todos agora, mas eu tô lendo aos poucos de um a um. Esse já é o quarto ou quinto livro que eu leio dele. E eu pretendo trazer os outros ainda. Tô lendo a coleção inteira. E tá sendo muito legal, porque eu já comentei com você nos outros vídeos, né? Que eu sempre ouvia falar do Paulo Coelho e tal, mas eu nunca tinha prestado atenção realmente nas obras dele. E agora que eu tô lendo, né, um livro atrás do outro da coleção, eu estou amando. Agora vamos falar um pouco, né, do 11 Minutos. Essa daqui é a capa do livro, né, da coleção do Paulo Coelho. Nas outras edições eu não sei se tá com essa capa, com essa rosa. Eu acho que tá, porque pelo que eu percebi, essa coleção do Paulo Coelho tem respeitado bastante essa questão da capa original dos livros. É assim na parte da frente. A parte de trás tem a foto dele sentado, olha. Aqui dentro fala um pouquinho sobre a obra. Esse livro é baseado na história real de uma prostituta, nossa, me bolei. De uma prostituta brasileira que trabalha na Suíça. Em seu duro aprendizado sobre os enigmas do amor e da sexualidade, ela amadurece precocemente e vê os sonhos de felicidade que alimentou na adolescência tornarem-se cada dia mais distantes. Solidão, desencanto, dissociação entre o corpo e a alma são parte da sua vida, mas ela ousa sair à procura do poder arrebatador da paixão. Por meio da história de Maria, Paulo Coelho aborda o sagrado do sexo. Uma coisa bem curiosa, gente, é que esse livro, né, o 11 Minutos, ele foi inspirado em duas coisas. Em um livro que se chama 7 Minutos, que o autor é o Wallace alguma coisa. Eu vou ler depois no final do livro aqui pra vocês, o próprio Paulo comentando sobre isso, na parte de nota, né, sobre o livro, que tem no final do livro. E de um manuscrito que ele encontrou em uma viagem que ele fez. Ele estava passando pela Itália e ele nunca lia essas coisas assim manuscritas e tal. E aí ele acabou encontrando umas anotações de uma mulher. É claro que ele mudou o nome dela, né? Mas era uma mulher que ganhava vida se prostituindo, era uma brasileira que viajou, né, para a Europa e estava ganhando dinheiro com isso, né? Não só ela se sustentava com a prostituição, mas ela cuidava da família que estava no Brasil com a prostituição. E aí ele teve esse start para escrever esse livro. O nome da personagem no livro é Maria, mas poderia ser qualquer outro nome, né? Eu acho que ele quis colocar esse nome, tipo, um nome comum. Eu acho que para as pessoas poderem associar que poderia ser qualquer pessoa, né? Isso na minha visão. E aí conta a história da Maria, gente, desde o início da vida. Conta que ela é uma menina, né? Logo no primeiro capítulo ele fala, né, que todas as prostitutas um dia, né, já nasceram inocentes e virgens, né? E aí foram as coisas que foram acontecendo durante a vida que levaram essas meninas a esse caminho. E aí ele conta um pouco da infância e da adolescência da Maria. Ela, quando era criança, ela não era muito, tipo, amada pelos pais. Então ela não tinha muito, assim, noção de amor, noção de respeito. Quando ainda ela era criança,
Ela tinha que andar um bom pedaço para poder ir para a escola dela. Ela nasceu no interior, assim, do Nordeste. Então, assim, a vida lá era bem sofrida. Ela vinha de uma família muito humilde e tal. E aí, nisso, ela acaba se apaixonando por um menino, né? Que ela vê esse menino todo dia, né? Quando ela vai pra escola. E esse tempo dela ver o menino, né? Que era só uns minutinhos antes de chegar da escola, se tornou a parte, tipo assim, preferida dela do dia. Até que um dia esse menino vem falar com ela. Vem pedir um lápis emprestado. E aí ela acaba não emprestando o lápis, ela acaba respondendo o menino assim de forma meio seca, meio grosseira, sabe? Sai andando e deixa o garoto tipo meio que no vácuo. E depois disso o garoto nunca mais tentou falar com ela. E nisso ela se arrependeu por ter tratado o garoto daquele jeito. Na verdade, não é que ela queria ser grosseira com o menino, é só porque ela ficou espantada, porque ela já era apaixonada por ele já fazia um tempo e eles nunca tinham tido contato nenhum. Então esse primeiro contato que o menino teve com ela acabou meio que espantando ele, por não estar pronta, por não saber como se comportar, sabe? E isso foi um arrependimento que ela teve pro resto da vida, porque ela percebeu que tinha coisas, né, momentos na vida que eram únicos e que a pessoa deveria aproveitar eles, porque senão não teria outra chance. E aí, nos dias seguintes, né, ela ficou esperando o menino falar com ela, o garoto não falou, até que chegou um ponto que ela parou de ver ele, e aí ela ficou triste e perguntou para as outras pessoas da escola dela o que tinha acontecido e tal, e aí falaram que o menino tinha mudado de cidade. E ela ficou, tipo, muito triste, ela ficou chorando por uns dias e tal, ficou muito mal. Depois disso, ela só voltou a se apaixonar por alguém de novo na adolescência. E da mesma forma não tinha sido retribuída. Depois ela se envolveu com um menino do qual ela acabou perdendo a virgindade, mas foi um acontecimento, assim, que pra ela nem teve tanta importância, porque não foi uma entrega, assim, por amor, sabe? Ela fez porque tinha curiosidade sobre o ato e porque todas as amigas dela já tinham feito, então foi meio que aquele ditado do Maria vai com as outras, sabe? Depois disso ela ficou um bom tempo sem transar com ninguém e tal, aconteceu várias coisas na vida dela, ela arrumou um emprego numa loja. Aí o dono, né, dessa loja começou a dar em cima dela, sendo que, tipo assim, já era um homem muito mais velho que ela e não tinha atrativo nenhum dela por ele, sabe? Ela não se sentia atraída por ele e tal, mas ficar com ele poderia ser uma chance de ter uma vida melhor, né? Já que ele poderia proporcionar isso. Sendo que assim, gente, ela ficava meio que engambelando o velho, né? Porque ela não queria ficar com ele, mas ao mesmo tempo ela meio que fingia que poderia ter alguma coisa com ele, fazia um charminho e tal. Ela, com o tempo, ela começou a se comportar dessa forma, a querer tirar proveito, né, dos homens, já que ela via que os homens só queriam tirar proveito das mulheres, sabe? Ela foi deixando de lado essa questão amorosa e afetiva para focar só no próprio bem-estar dela. Nisso, ela resolve fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, né, nas férias dela do trabalho, desse trabalho que ela tem na loja. E aí, ela encontra um cara, né, que ele é um gringo, ele é suíço. E, tipo assim, nitidamente dá pra ver que o cara não é daqui, porque ele não fala português, porque ele se veste muito bem, ele tem um comportamento totalmente diferente das outras pessoas. Ele ficava tentando falar com ela através de apontar as coisas, sorrir e tal, porque ele realmente não sabia falar, né, o português. E aí ele precisou que o segurança / assessor dele traduzisse as coisas que ele estava falando para ela conseguir entender, entendeu? A princípio, gente, ela não deu muita moral pra ele e achou que ele tava, tipo, afim dela, querendo ficar com ela, sabe? Sendo que depois, né, o livro vai desenrolando os dias, né, que ela ficou no Rio. E aí ele tava hospedado perto, né, da onde ela tava também. E aí eles estavam se encontrando direto na praia e tal. E ele vivendo chamando ela pra ir no restaurante com ele. E ela nunca indo, nunca indo, nunca indo. Até que quando tava muito perto dela voltar, né, pra cidade dela no Nordeste, ela pensa assim, poxa, eu perdi a oportunidade com aquele menino que eu gostava.
vai que a oportunidade, né, de dar moral pra esse gringo seja melhor do que pro velho lá da loja. E aí ela resolve ir nesse encontro com ele, sendo que nisso ela vê que ele tem dinheiro, ela resolve testar ele, fala pra segurança dele que ela não vai porque ela não tem roupa, ela não tem sapato e tal. E o cara logo assim vai e adianta as coisas pra ela, compra um vestido, um sapato caríssimos. E aí a primeira coisa, tipo assim, dita de luxo que ela ganha, sabe? E ela ficou super maravilhada com isso. No final das contas, né, ela encontrou com ele, ele nem queria nada com ela. Ela ficou, tipo, se iludindo, achando que, que ele poderia casar, que ela poderia casar com um gringo e tudo mais, mas na verdade nem era isso que ele queria. Na verdade, ele queria que ela trabalhasse numa casa de show dele, que ficava na Suíça. E aí ele pegava meninas brasileiras que eram bonitas e tal pra serem dançarinas de samba. Se é que vocês me entendem, né? Porque lá eles gostavam de meninas daqui do Brasil, porque eram novas, porque eram morenas. Tem esse molejo que as brasileiras têm, enfim. E aí era meio que uma questão de fetiche pros caras. Até então, gente, ela assina um contrato com ele, ganha dinheiro adiantado e tudo. E na cabeça dela, ela acha que, nossa, eu vou pra Europa, eu vou ficar rica, eu vou virar uma artista e tal. Ele o tempo todo enchendo o ouvido dela, sendo super simpático, dando as coisas pra ela, né? Deu um adiantamento muito bom do dinheiro do trabalho e tal, assim que ela assinou o contrato. Conseguiu pra ela passaporte, visto pra ela viajar pra Europa e tal. Ela não tinha nada dessas coisas, né? Como eu disse, ela era bem pobre, ela não teria como pagar nada dessas coisas. Aí ela falou que antes dela viajar, ela queria ver a última vez a família dela, porque ela não sabia quanto tempo ela iria ficar na Europa e tal. Ele, a contragosto, deixou, mas ele foi atrás, pra ter certeza que ela não iria fugir. E foi a partir dali que ela já percebeu que tinha alguma coisa de errado, entendeu? Porque na cabeça dela, ela assinou o contrato, ganhou dinheiro, ela achou que se ela quisesse dar um olhar no cara que ela conseguiria, porque afinal de contas ele não é do Brasil, que ela poderia simplesmente pegar a malinha dela, voltar pro Nordeste e ficar por isso mesmo, ela ficar com dinheiro, sendo que na verdade não. O cara era super obsessivo e fez questão de ir com ela até a casa dos pais dela e tal. Aí lá o cara mostrou um álbum falando sobre o trabalho. No álbum mostrava fotos de várias meninas brasileiras bonitas e bem jovens, usando roupas muito curtas e biquínis muito pequenos e tal. Tanto o pai quanto a mãe, quando viram aquilo, gente, não aprovaram. Mas como ela não tinha chance nenhuma de crescimento na cidade deles e tal, né? E ela poderia sim conseguir alguma coisa no exterior, até porque ela era jovem, bem bonita. Eles aceitaram que a filha fosse. Mas assim, ela já foi meio que a contragosto, entendeu? Ela já percebeu que tinha alguma coisa errada e realmente tinha. Quando ela chegou lá, ela descobriu que na verdade, o dinheiro que ele falou que ela ia ganhar, que era tipo um dinheiro muito bom e tal, não era bem daquele jeito, porque o dinheiro não ia ficar todo pra ela, aquele dinheiro ia cobrir as despesas do aluguel dela, da alimentação, das roupas que ela ia ter que usar, das maquiagens, enfim, de todos esses acessórios e coisas que ela teria que usar, que esse dinheiro também iria pagar parcelado os gastos, né, que o empresário teve com ela, de levar ela do Brasil pra Suíça, né? Ou seja, ela ficaria cerca de 1 ano ou mais só pagando esses gastos, gente, de documentação, de passagem que ele teve. Então só aí ela já viu que ela já estaria presa naquele lugar por pelo menos 1 ano. Outra coisa também que foi um choque de realidade para ela foi que até então ela realmente acreditou que ela no máximo faria um trabalho como modelo, como dançarina, mas na verdade era uma casa de prostituição. E aí ela começou a ser, tipo assim, ela foi basicamente obrigada a se prostituir e tal. A sorte dela foi que ela já tinha essa questão de querer se aproveitar dos homens e tal, de não se apegar tão afetivamente às pessoas a favor dela.
Porque se ela fosse uma garota, tipo, super romântica e super sonhadora, isso traria um trauma muito maior. Mas mesmo assim ela sofreu bastante. Ela trabalhou lá o tempo que... Ela trabalhou lá praticamente quase um ano. Até ela... Detalhe, porque ela não sabia falar outra língua. E aí, escondido dos empresários e tal, ela começou a aprender a falar francês. Nisso que ela aprendeu a falar francês, ela aprendeu a palavra advogado e tal. E ela disse que ia processar eles pelo trabalho ilegal, porque até então ela tinha sido contratada para ser dançarina, ser modelo e tal, e não para se prostituir. E lá era crime prostituição. Então, se ela denunciasse, ia dar ruim para todo mundo, ia dar ruim pro dono da casa, enfim, né? Fora que ela ganharia muito dinheiro. Aí nisso ela chantageou o cara que levou ela do Brasil pra lá. O cara teve que dar dar um bom dinheiro pra ela, que foi o que ela conseguiu se sustentar por um bom tempo na Europa. Ela tentou arrumar trabalho como modelo lá, mas não estava conseguindo, porque todo lugar exigia que a pessoa tivesse experiência. Ela não podia falar que ela tinha experiência, porque a única experiência que ela teve era, tipo, trabalhar numa lojinha e trabalhar numa casa de prostituição. Então ela ficava sempre naquela coisa de o que eu digo quando perguntaram se eu tenho experiência e tal. Ela chegou a pagar book de fotógrafo super caro e tal, pra poder ter fotos, pra poder mostrar nas agências de modelo e ver se eu conseguia algum trabalho como modelo e tal. Mas já tava chegando o dia que o dinheiro dela tava acabando e nada dela ser chamada para trabalhar como modelo, gente. Então ela acabou tendo que voltar a atender os homens para poder se sustentar e conseguir juntar dinheiro, então, para poder voltar para casa. Ela podia ter voltado para casa assim que ela recebeu o dinheiro, né, anterior, sendo que o que aconteceu? Ela não queria que os pais dela descobrissem, tipo, o fracasso dela, que os pais dela, a vizinhança e todo mundo ficasse sabendo que, na verdade, o que aconteceu de verdade com ela. Então, ela, pra sustentar a mentira, o que ela fez? Ela fez duas coisas. Primeiro, que ela mentiu pros pais dela, dizendo que enviava dinheiro pra eles, quando ela não enviava. E aí ela falava que, tipo, que o correio, que alguma coisa assim, tava roubando o dinheiro que ela enviava. E outra coisa também, ela usou as próprias fotos que o fotógrafo fez dela pra poder enviar pro Brasil, pra poder dizer que estava trabalhando super bem sucedida e tal, quando na verdade não estava nem trabalhando. Então ela fez isso pra poder fingir que estava bem sucedida, os pais dela não ficarem preocupados. E aí, cara, acontece tipo muita coisa mesmo. Ela conhece várias pessoas, ela conhece desde pessoas boas a pessoas que não vão, tipo, acrescentar em nada da vida dela. Na verdade, vão até acrescentar, assim, mais traumas na vida dela, assim. Nisso, ela faz amizade com uma senhora que trabalha numa biblioteca, né? Como eu disse, ela estava tentando explorar o máximo possível a língua francesa, tipo, aprender a se comunicar bem e tal, até para melhorar as condições dela lá. E ela pegar esses livros emprestados acabou ajudando bastante. Ela fez amizade com essa senhora, né? Sendo que essa mulher não sabia no que ela trabalhava e tal. Ela sempre desconversava quando conversava com essa senhora. Ela chegou a se apaixonar por cliente. Também teve a vez que ela atendeu um cara que ele era considerado, tipo, um cliente especial, né? E era o único que pagava, tipo, super bem. Sendo que não era qualquer menina que podia ir com ele. E aí ela, quando já tava trabalhando, tipo, já 1 ano de casa, que finalmente deixaram ela ir atender esse cliente especial. Tipo assim, enquanto os outros pagavam 350 dólares, o cara pagava, tipo, $1.000. Ou seja, tipo, era muito dinheiro. Mas aí ela não entendeu o porquê. Nossa, por que ele é o único que paga esse valor e tal? E na verdade, quando ela saiu com ele, ela descobriu que o cara era tipo sadomasoquista, sabe? Então ele fazia várias práticas assim, tipo um 50 tons de cinza, sendo que é muito mais avançado, sabe? No começo ela se sentia super mal com isso, ela se sentia humilhada, ela não gostava da forma com que ela era agredida, assim, gente, ela era agredida nessas sessões e tal. Sendo que o cara tentava fazer isso de uma forma com que ela sentisse prazer junto, sabe? Com o tempo ela foi até se acostumando e de certa forma até gostando.
mas no começo para ela foi tipo muito, muito difícil. Uma coisa que eu achei bem legal é que esse livro, ele não conta, tipo, não é uma história de contos de fadas, sabe? Ele mostra realmente a realidade de mulheres brasileiras que foram para a Europa, foram para outros lugares do mundo sendo enganadas, achando que iam ter uma oportunidade melhor e, na verdade, estavam sendo levadas para poder se prostituir, para poderem ser praticamente escravas, né? Porque elas trabalham e não conseguem juntar nenhum dinheiro de voltar para casa. Já perto do final do livro, ela decide que ela vai juntar dinheiro para conseguir comprar uma fazenda e morar, né, com os pais dela e tal. Em vez dela voltar, tipo, voltar sendo uma filha pobre que trabalha numa loja, ela quer voltar pelo menos tendo dinheiro para comprar uma fazenda e tal. Ela começa a ler vários livros sobre fazenda, sobre cultivo, agricultura, etc. Ela consegue juntar o dinheiro dessa fazenda e tal, sendo que nisso ela acaba se apaixonando por um cliente. E com o tempo dá a entender que o cara também se apaixona por ela. E ela fica naquela divisão de tipo, nossa, volto pro Brasil ou fico com ele, sabe? O mais importante do final desse livro não é a questão se acaba bem, se acaba mal, o final feliz ou tal. Mostra que independente da situação que ela escolha, seja voltar pro Brasil e ficar com os pais dela e ter a fazenda dela, ou continuar lá por questões financeiras, já que ela ganha muito mais dinheiro e ainda ter a oportunidade de ficar com o amor dela, independente do que ela escolhesse, tinha os pontos positivos e tinha os pontos negativos, sabe? E o final desse livro deixa muito subentendido, porque mostra os dois caminhos que ela pode seguir, mas meio que fica entreaberto, fica a critério do leitor o que ele acha que ela escolheu, sabe? Não fala assim abertamente, ai, ela voltou pro Brasil, ou ai, ela desistiu de voltar pro Brasil e ficou com o cara, sabe? Isso eu sei que pode incomodar algumas pessoas, porque geralmente as pessoas, quando leem livros, ainda mais assim, de romance e tal, sempre querem essa questão do final feliz e querem normalmente que os livros tenham final conclusivo, e esse não tem o final conclusivo, fica tipo meio em aberto. Mas no contexto todo eu gostei bastante, porque mostra a realidade das mulheres, mostra como elas são tratadas em diversos lugares e tal, mostra a visão, né, do mundo sobre as mulheres, fala bastante da questão do sexo, desde o início até agora, fala várias curiosidades sobre sexo. E uma coisa que eu achei bem curiosa, né, que o nome do livro, 11 minutos, é o tempo de atendimento, né, que essas mulheres que trabalhavam com prostituição realmente estavam trabalhando na ativa, porque assim, quando elas iam atender os homens, eram 45 minutos o máximo de tempo que elas poderiam ficar com eles. Sendo que com o tempo ela acaba calculando que desses 45 minutos, somente 11 minutos era realmente o tempo do ato sexual. O resto do tempo era tipo ladainha, o cara fumando, bebendo, falando coisas, ela fingindo que tinha interesse, só para ganhar uma gorjeta maior e tal. Então eu achei isso bem curioso. E aqui no final do livro, né, como eu falei, tem a nota do autor, que ele fala sobre isso. Olha, como todas as pessoas do mundo, nesse caso não tenho o menor receio de generalizar, demorei até descobrir o sentido sagrado do sexo. Minha juventude coincidiu com uma época de extrema liberdade, com descobertas importantes e muitos excessos, seguido de um período conservador, repressivo, preço a ser pago por exageros que realmente deixaram sequelas um pouco duras. Na década de 17, estamos falando dos anos 70, o escritor Irving Wallace escreveu um livro sobre a censura americana, usando para isso manobras jurídicas que visavam impedir a publicação de um texto sobre sexo, né, os 7 minutos. No romance de Wallace, o livro, que é motivo da discussão sobre a censura, é apenas insinuado, e o tema da sexualidade raramente aparece. Fiquei imaginando o que aconteceria o tal livro proibido. Quem sabe poderia tentar escrevê-lo. Acontece que durante seu romance, Wallace faz muitas referências ao tal livro inexistente.
Isso terminou por limitar e impossibilitar a tarefa que eu havia imaginado. Ficou apenas em lembrança do título e a ideia de que era importante abordar a sexualidade de uma maneira séria, o que, aliás, já foi feito por muitos escritores. Em 1997, logo após terminar uma conferência em Montova, na Itália, encontrei no hotel onde estava hospedado um manuscrito que havia deixado na portaria. Não leio manuscritos, mas li aquele, a história real de uma prostituta brasileira. Seus casamentos, suas dificuldades com a lei, suas aventuras. Em 2000, passando por Zurique, entrei em contato com a prostituta, cujo nome de guerra é Sônia, e disse que tinha gostado do seu texto. Recomendei que enviasse a minha editora brasileira, que decidiu não publicá-lo. Sônia, que então tinha fixado residência na Itália, pegou um trem e foi me encontrar em Zurique. Convidou-nos, assim, um amigo, um repórter do jornal Blink, que acabaram de me entrevistar. E aí fala, para ir na zona de prostituição local. Eu não sabia que Sônia já havia prevenindo suas colegas a respeito da nossa visita. E para minha surpresa, terminei dando vários autógrafos em livros meus, em diversas línguas. A essa altura, eu já estava decidida a escrever sobre sexo, mas ainda não tinha nem roteiro nem personagem principal. Pensava em algo muito mais dirigido para a busca convencional do sagrado, mas aquela visita a Langstress me ensinou para escrever sobre o lado sagrado, que era necessário entender por que ele tinha sido tão profanado. Conversando com a jornalista de uma revista suíça, contei a história da improvisada noite de autógrafos. E ele publicou uma grande reportagem a respeito. O resultado foi que, durante uma tarde de autógrafos em Genebra, várias prostitutas apareceram com seus livros. Uma delas me chamou especial atenção. Saímos juntos com a minha agente e amiga Mônica Antunes para tomar um café que se transformou em jantar, que se transformou em outros encontros nos dias que se seguiram. Ali nascia o fio condutor de 11 minutos. Quero agradecer a Ana Von Plata, minha editora suíça, que me ajudou com dados importantes sobre a situação legal das prostitutas em seu país. As seguintes, mulheres em Zurique, nome de guerra: Sônia, que encontrei pela primeira vez em Montova, Marta, Antenora, Isabela. Em Genebra também nomes de guerra, A Amy, a Lúcia, Andrei, Vanessa, Patrick, Tereze, Ana Cristina. Agradeço também a Antonella Zara, que me permitiu usar trechos do seu livro A Ciência da Paixão para ilustrar algumas partes do Diário de Maria. Finalmente, agradeço a Maria, nome de guerra, hoje residindo em Lausanne, casada, e com 2 belas filhas, que em vários encontros dividiu comigo e com Mônica sua história, na qual esse livro é baseado, Paulo Coelho. Enfim, gente, como eu disse, boa parte desse livro é realmente baseado em uma história verídica e tal. Eu gostei bastante do livro, gostei bastante da leitura. Foi um livro que me prendeu do começo até o fim, assim. E que me surpreendeu muito pela narrativa, pelos acontecimentos, abordou vários temas que eu não fazia ideia que esse livro iria abordar. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse conteúdo, e se inscrever no canal, porque eu posto vídeo todos os dias e tem uma playlist inteira só de livros. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.